histórico. A Arena MRV recebeu neste domingo seu primeiro clássico. O Atlético tentava cantar de galo em seus domínios, visando o G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro precisava da vitória para acalmar um ambiente tumultuado pela proximidade do Z4. Mas havia um elemento que dava indícios de como essa história terminaria. Sim, o céu estava azul e branco. E a equipe celeste começou ligada no 220. Bruno Rodrigues acertou uma bola no travessão logo no primeiro lance da partida. Do outro lado, a Arana também levou perigo nesse chute que passou rente à trave. E na volta para a segunda etapa, a Raposa esteve mais ligada ainda. Everson apareceu para defender o chute cruzado de Arthur Gomes. Na sequência, o arqueiro alvinegro fez nova intervenção nessa bomba de Lucas Silva. O time de Zé Ricardo estava criando, mas precisava de uma ajudinha para balançar as redes. Só não dava para contar que a ajuda viria do próprio adversário. O zagueiro Gemerson se atrapalhou todo na área e marcou um gol contra de cabeça. Quando a gente joga com uma equipe que teoricamente são as melhores que estão lá em cima, a confiança, como é que a gente costuma falar, o fato de motivacional, ele já é natural, porque está jogando com a equipe que teoricamente naquele momento é melhor que a gente, está melhor que a gente na tabela. Então tu quer dar mais, tu quer correr mais, tu quer ganhar o jogo. Quando joga com a equipe que está embaixo, você tem que respeitar mais ainda, como correndo mais que eles, jogando mais que eles. E infelizmente não vem acontecendo isso. Agora é que lamentar ir para casa, perder um clássico, primeiro clássico na nossa arena, tem que se lamentar. Não tem o que fazer. Depois do gol, a Raposa teve apenas que administrar os minutos finais da partida para garantir os 3 pontos, que teve um sabor muito especial. Esse troféu, cara, essa vitória, eu acho que é desejar pro meu filho também, meus 2 filhos que estão lá no Sul, e pro grupo, velho. A gente merece mais e entramos pra história, mano. Primeiro jogo, primeiro clássico aqui, a gente entrou pra história, não tem como... Vou ter que comemorar isso, mano. Clássico é jogo diferente, a gente entrou pra história. E quando o assunto é clássico, 2 componentes não podem ficar de fora: rivalidade e provocação. E foi assim durante todo o jogo. Aliás, essa imagem aí rendeu bate-boca no final da partida entre o volante Felipe Machado e o goleiro Matheus Mendes. As pessoas estão se exaltando ali, faz parte do clássico, mas a gente tem que respeitar, independente de quem for, todas as instituições, os clubes. E teve mais. O técnico cruzeirense foi o primeiro a falar na coletiva. O clube estendeu uma bandeira do Cruzeiro sobre a mesa. O time da casa pediu para que o item fosse retirado, o que não aconteceu. Resultado final, o Galo não cedeu o microfone para a entrevista de Zé Ricardo. E nas arquibancadas, o Atlético retirou as portas dos banheiros e itens como papel higiênico no setor onde ficava a torcida do Cruzeiro. O Clube Celeste, inclusive, estuda acionar a equipe alvinegra na justiça. No fim das contas, o time mandante ainda divulgou imagens de itens que foram quebrados pelo torcedor visitante no estádio. No primeiro clássico da Arena MRV, a Raposa levou a melhor. O time de Zé Ricardo conseguiu dar uma boa resposta em um momento de pressão. Um verdadeiro alívio no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético, que briga por uma vaga na Copa Libertadores, segue com a sina de deixar escapar pontos importantes para adversários que estão na parte de baixo da tabela. No futebol profissional, a gente procura, quando acaba a partida, ter mais satisfação do que alívio, né? Mas certamente hoje trouxe esses 2 sentimentos para a gente. Primeiro porque a gente sabe da responsabilidade de dirigir uma equipe gigante como o Cruzeiro. E a satisfação vem também, então isso foi o alívio, né? E a satisfação veio pela gente ter colocado um plano de jogo para o grupo ter cumprido, a estratégia ter funcionado. Temos jogado bem e eu acho que a vitória foi merecida. Eu não analiso que abaixo da tabela ou que times inferiores. Não é, o Cruzeiro não é inferior. Então, mas os seus jogadores estão analisando assim. É isso que eu quero saber. Como que você faz para mudar a mentalidade deles? Falem o que quiserem, emitam a opinião que quiserem. A minha opinião, não. Tem 20 times no Campeonato Brasileiro e é muito difícil vencer o que está em primeiro e é muito difícil vencer o. Tem bons jogadores no primeiro e tem bons no último. Preste atenção, tá? O Filipão não soube o que dizer na coletiva porque ele não soube o que fazer em campo.
O Filipão tomou um laço do Zé Ricardo, que nunca foi um estrategista. O Zé Ricardo é um cara de vestiário. Ele não é um estrategista, mas ontem ele deu um laço no Filipão. O Filipão não sabia o que fazer, porque o time do Filipão tem lampejos, é um time volátil. Então, lampejo contra o São Paulo, ganhou lampejo contra o Palmeiras, mas a realidade é que o time não tem estratégia. Ponto final. Teve contra o Palmeiras, porque os lampejos aconteceram. A aleatoriedade está presente em jogos também. E aí, em jogos, mas você não reconhece? Reconheço a história, reconheço o nome, reconheço o peso, reconheço tudo isso. Mas ontem ele não sabia o que fazer, ele tomou um laço do Zé Ricardo, que não é um estrategista. Nós vamos falar mais sobre isso, porque eu queria falar de dignidade. Eu queria começar primeiro, as declarações do Ronaldo e o que ele disse durante a semana, já falamos aqui. Eu não sabia das declarações do diretor de futebol, do diretor de comunicação do Atlético, do André Lamonier, que não tem cabedal para estar ali, ele não tem competência para ocupar o cargo de diretor de comunicação do Atlético. Ele não tem. Eu tenho uma boa relação com ele, embora não conheça muito pouco ou quase nada. Cruzei com ele um dia no restaurante, me cumprimentou e tal, vamos qualquer dia tomar um café, bater um papo, almoçar, vamos, não tem problema nenhum, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando do profissional. Ele não tem cabedal para ocupar o posto e que eu falo disso aqui, não tem. O Atlético hoje é um clube mal gerido porque ostenta e mantém profissionais como ele e profissionais também que não estão nem aí para uma derrota, que não sabem o que é um clássico Atlético e Cruzeiro. E fora de tudo isso, tem gente que pratica atos que demonstram pequenez no Atlético. Porque esses atos cometidos aí, essas iniciativas que fizeram no Atlético, é de uma pequenez atroz. Um absurdo, porque isso aí mexe com a dignidade das pessoas. O torcedor, aquele torcedor mais quente, aquele torcedor mais ácido, ele não está nem aí, mas ele quer o tratamento que ele não quer oferecer, ele quer ter no jogo lá do Mineirão. Mas a direção de um clube de futebol do tamanho que o Atlético não pode entrar nessa pilha de tirar a porta de banheiro. Isso é indigno. Porque, vamos lá, eu tô no estádio com a minha filha. Aí minha filha tem uma dor de barriga de um lado e eu tenho do outro. Eu vou ter que passar pelo esculacho de fazer minhas necessidades num banheiro sem porta, sem papel. E aí me vem com a história de que estavam ameaçando de morte se fossem lá colocar. Chama a polícia, aponta o dedo e mostra quem ameaçou de morte. Isso é indigno. Vocês fazem uma gestão indigna no clube. Vocês não sabem o tamanho do Clube Atlético Mineiro e eu fico pensando quem decidiu isso na reunião. Quem estava na reunião? Quem apresentou a ideia? Vamos tirar as portas? Vamos proibir a cerveja sem álcool? Vamos colocar a tela? Vamos colocar o tapume? Tem mais absurdos, eu não estou lembrando, mas tem mais. Isso é um absurdo de uma pequenez atroz. Vocês estão tratando o Atlético como um joguinho de videogame. Começou a perder, vai lá e recomeça. E não é assim que se faz. Vocês estão mantendo em cargos importantes aí dentro, embora eu tenha chamado no meu canal lá no YouTube de baixo clero. Baixo clero é o trabalho. O senhor André Lamonier transformou o cargo importante num cargo de baixo clero dentro do clube. Vocês estão matando aos poucos um clube que vocês mal chegaram para administrar. Porque vocês mantêm figuras como esta. Porque, lamentavelmente, Filipão, você não se indignou com o tamanho da incompetência de ter tomado um laço do seu adversário, mas também de não saber o que dizer na coletiva, porque você não sabe o que fazer nos treinos. Completamente perdido. Jogadores que não estão nem aí para uma vitória, para um empate ou para uma derrota, e você que não está nem aí, e quando começa a elogiar demais o adversário é porque você não tem o que dizer do seu time. E vocês, o Atlético, cometeram atos indignos. E não se apeguem às cadeiras quebradas para que vocês sustentem os absurdos que vocês cometeram. Porque vocês foram pequenos. Vocês foram ínfimos. Um negócio nojento que vocês fizeram. E ao Cruzeiro foi lá, entrou, chutou a porta, abriu a geladeira, tomou a cerveja e, na minha modesta opinião, tem, se não a maior, a mais representativa vitória da história, está muito próximo do que foi o 6-1.
muito próximo. Porque, como o Vitor Martins me disse hoje pela manhã, essa aí nunca, pelo menos a nossa geração, não vai assistir a devolutiva dela. Porque dificilmente o Cruzeiro vai construir um estádio, né? Então nossa geração dificilmente vai ver o troco dessa aí. Eu queria dizer isso, ocupei um grande espaço do programa, mas agora com o Rodrigo Genta, o Papai Smurf, ele está aqui. Papai Smurf Tupiniquim. Aqui, eu fico pistola porque é o seguinte, eu sou contra habeas corpus, mas quando é pra mim ou pra alguém da minha família, eu sou a favor. Mas tem que esculhambar o torcedor mesmo, tem que mexer na dignidade dele. Mas quando eu for lá no estádio dele, eu quero tapete vermelho, banheirinho com febo, saca aquele sabonete febo? Bom, hein? Sabonete febo glicerinado e papel higiênico neve. Que tem um sim desenhado? Dupla face. Dupla face. Porque senão, irmão, você vai com o dedo ali, ele fura o papel, é uma desgraça. Então é o seguinte, isso eu quero, mas eu não quero te oferecer isso na minha casa. Isso é pequeno demais, pois não. Boa tarde a todos. Grande vitória do Cruzeiro ontem. Eu acho que pela primeira vez no clássico transformaram a rivalidade. Deixou de ser uma rivalidade, virou inimigo mesmo, né? Quando você tira a dignidade do torcedor, do ser humano que tá lá, igual você falou, você imagina, você tem uma dor de barriga e ter que estar com a porta aberta. Isso, é um negócio absurdo. Mudou um pouco. E é uma pena que isso veio do clube. O torcedor, eu estava conversando com o Thiago aqui antes do programa começar, infelizmente a gente vive numa sociedade que tem muita gente que está muito maluca. Ontem no Rio, torcedores do Vasco e do Flamengo trocaram tiros dentro de um trem que vitimou uma pessoa, né? Isso aí, infelizmente, o torcedor comete essas atrocidades, 150 cadeiras destruídas e tudo, mas, vindo da direção, a ordem, para tirar a porta, vamos tirar sabão, vamos tirar papel higiênico, vamos desligar o microfone da coletiva. Senhora! Né? Vamos desligar o microfone da coletiva, porque tem uma bandeira aqui. Ah, mas tem o patrocinador, mas tem a bandeira, então vamos prejudicar todo mundo que está trabalhando, né? Vamos prejudicar. Quantos profissionais estavam ali naquela hora? Uns 30, uns 15? Vamos prejudicar 15 pessoas, porque nós vamos desligar o microfone, porque a casa é nossa. Acho que assim, o futebol é maior que isso, o Atlético também é maior que isso, não tem necessidade. Eu entendo que deve ter doído muito, igual o Vitão falou. O Vitão está escrevendo que Deus me diga, coluna lá, falou, nunca mais vai ter igual. Essa vitória do Cruzeiro, eu entendo que isso tudo deve estar doendo muito, mas aí passa por irracional, né? Sabe que eu tenho... Posso? Não, você pode, não, você deve. A sua opinião é muito importante para nós. Muito boa tarde. Eu recebi agora uma mensagem aqui que eu quero que você veja, porque é uma figura que nós amamos de coração, que é nosso irmão. O Atlético é muito maior do que o pensamento das pessoas que o comandam. A gente pode falar? Não? Pode falar quem mandou. Foi o Thiago Valu. Thiago Valu que tá acamado hoje, tadinho, tá doente, mas amanhã, se Deus quiser, tá aí de volta com a gente. Tive a oportunidade de ir lá ontem, gente. Eu fiquei assustado com a situação do banheiro. Até porque essa decisão não foi de ontem. Ela não partiu de ontem, ela não foi no sábado. Era uma decisão que foi tomada no decorrer da semana passada. Na sexta-feira passada, já tinha gente ciente de que... Gente da imprensa, ciente de que as portas dos banheiros, algumas tampas de vaso, seriam retiradas dos banheiros de visitante. E aí, cara, sendo muito honesto, isso não se faz. Isso pra mim é inadmissível. Isso é um caso que não tem o mínimo de respaldo para que você faça. Ah, mas os caras vão quebrar, igual quebraram de fato. Cara, não faça isso. Eu tive a oportunidade de ir trabalhar em Atlético e Palmeiras e eu passei mal esse dia. Eu tive um problema que eu precisava usar o banheiro. Imagina eu tendo que usar a porcaria do banheiro no Mineirão, naquele caso, com a porta arrancada. Extremamente indelicado. Algo extremamente péssimo. Eu estava passando mal, cara. Imagina uma pessoa que passa mal no dia. O que pode acontecer? Então, assim, acho que falta de humanidade, como você disse, HG. Eu não consigo entender situação alguma ou encontrar argumento algum para que isso seja justificado. Não consigo. Eu vou só discordar uma situação do Genta. Em relação à questão da bandeira, eu estava lá ontem na coletiva e aí a assessoria de imprensa... Detalhe, primeiro ponto, eu acho que é um erro das duas partes. Primeiro que a bandeira não apareceria numa eventual filmagem da TV, porque a tomada da TV ela deixa muito mais próxima a imagem do treinador e aí você vê o backdrop lá atrás e acaba não vendo a bandeira que está escrito em cima da mesa. Aí a diretoria do Cruzeiro colocou uma bandeira sobre um símbolo de um patrocinador do Atlético
estava escrito acho que Tour Arena MRV, e isso incomodou a gestão atleticana. Cara, eu acho que é pequeno das duas partes nesse caso. Eu acho que é um caso, velho, que não tem discussão. Pô, bicho, isso é feito em todos os lugares? Não, não é feito. Eu fui cobrir Cruzeiro e Flamengo na quinta-feira passada. Não tem uma bandeira quando o Cruzeiro vai falar no Mineirão. Pra que fazer isso pós-clássico, depois dos ânimos exaltados, numa situação como essa? Por que proibir que o clube que está lá como visitante faça isso, sendo que não vai nem sequer aparecer a bandeira? Então, assim, uma picuinha de meninos de quinta série, numa situação extremamente tosca e boba. Eu adoro quando as coisas são previamente acertadas, ajustadas. Então, eles poderiam, inclusive, de repente, terem pensado nisso. Né? Como é que vai ser na coletiva? Não, aqui está, é restrito o uso de algo que possa cobrir aqui, etc. e tal. Isso poderia ter sido ajustado antes. Agora, não, se colocar a bandeira, eu corto o som. Nesse caso, eu estou com o Thiago. Para mim, os dois estão errados. Os dois estão errados. E é um problema muito pequeno para tanta picuinha. Gente, é um negócio medonho o que aconteceu ontem. E vocês conseguiram o que vocês queriam. O Genta vai falar mais, eu vou passar para o Elton e para o Rap daqui a pouco. Vocês conseguiram o que vocês queriam. Sabe o que vocês conseguiram? Eu acredito que nós não teremos mais clássicos com duas torcidas aqui no estado. Sabe o que eu acho também? Você vai falar daqui a pouco. Se você não deixar eu falar aqui, você é um